Diz assim, amados, as Santas Escrituras do Novo Testamento. Por aquele tempo, Jesus me clamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de coisa velha. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, acabamos de ler a Bíblia Nova Almeida atualizada, um texto muito importante. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E a todos a quem o Filho, a todos aqueles que o Filho revelar. Em outras palavras, só quem conhece a fé, só quem conhece Deus, só quem conhece Jesus, Deus, Jesus e Deus, e também os que creram nele. Todos assim, eles, pela graça de Deus, conhecem Deus. O mundo não conhece Deus. Eu quero, nessa noite, destacar os versos 25, 27, 28. Sempre eu prego a partir do 29, 30, né? Que é aquela mensagem, né? Vinde a mim para os vossos cansados. Mas hoje eu vou pregar aqui sobre os versos 25, 27, 28. E eu escolhi as frases para compartilhar com vocês. A frase do 25, escondestes estas coisas aos sábios. No verso 27, ninguém conhece o Filho, ninguém, a não ser quem ele revelar. Em outras palavras, só quem é crente é quem conhece o Filho. As pessoas não têm ideia, mas elas não têm sustentações, porque elas não nasceram. O verso de número 27, meus irmãos, fala sobre ninguém conhece o Filho. E vamos para a nossa mensagem. Irmãos, no verso 25, a gente vê a rivalidade que existia entre judeus e gentios. Bem, essa rivalidade que existe hoje entre crentes e não crentes é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Porque os crentes desprezam quem não é crente. Vocês estão sem Cristo, está para o inferno. E nem a maioria disso. O judeu dizia, o Messias é nosso. E vocês não têm o Messias, não tem nada. E assim, amados, continua até hoje. Em nossos dias, como foram naqueles dias, irmãos, né? E a igreja do Senhor Jesus precisa não ignorar. A igreja ignora quando não evangeliza. Então, ignora o perdido pecador. Não deixa ele se perder. E quando a gente leva o evangelho para as pessoas conhecerem Jesus. O verso 27, que ninguém conhece o Filho, muito importante isso aqui, né? Bem, o Senhor Jesus Cristo veio, e quem foi que rejeitou ele? O povo dele. Quem era o povo dele?
eram os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus amado, né? E aí Jesus incluiu quem? Os gentios no meio do povo de Deus, certo? E os gentios amados ignoraram Jesus. Aliás, os judeus ignoraram Jesus. Os judeus se achavam salvos, assim desprezaram Jesus, não deram crença a Ele, não acreditaram nele, que Ele veio ao mundo, que Ele era o Messias amado, né? Que Ele era o Redentor. A humanidade, os judeus não aceitaram isso, né? De Jesus Cristo, né? Infelizmente, amados, os judeus endureceram os corações, irmãos, e não reconheceram que Ele era aquele prometido lá em Adão e Eva, né? E a serpente, que Ele era o descendente que viria ao mundo. Eles ignoraram, meus irmãos. Hoje, desprezam Jesus do mesmo jeito. Do mesmo jeito eles desprezam Jesus, amados, porque as pessoas preferem um ídolo. Corre atrás do ídolo, mas não faz isso com Jesus. Né? As pessoas, irmãos, infelizmente, prestam culto a todo tipo de coisas, menos a Cristo. Em terceiro lugar, o verso de número 28, que eu quero apontar nessa mensagem, fala: eu os aliviarei. O alívio de Jesus aqui se refere, meus irmãos, à salvação eterna, né? Por isso que ele diz: venham todos a mim, todos aqueles que estão o quê? Cansados do pecado, né? Da condenação eterna, né? E eu vos aliviarei. Nós precisamos aprender isso aí, a palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente, amados, muitos não estão dando ouvido a Jesus, né? E preferem dar ouvidos a outras coisas, não a Jesus, aos deuses, à idolatria, às seitas, né? Que são fantasiosas, irmãos, mas não querem conhecer o mistério da fé, não querem conhecer Jesus Cristo. Então vamos para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, o verso de número 25 diz: escondestes essas coisas aos sábios. Não foram os sábios que descobriram Jesus. Não foram a eles revelados. Foram revelados às pessoas humildes, simples. Quando nós fazemos o avanço missionário, a gente lembra disso aqui, né? Que Jesus Cristo orava e dizia que Ele revelou aos pequeninos, aos humildes, porque os sábios não têm interesse. Eles estão pensados e focados neles mesmos, irmãos, né? O erro dos judeus, irmãos, foram em não reconhecer Jesus, amados, Filho de Deus. Ele veio ao mundo para trazer a redenção, para perdoar o pecado da condenação da morte eterna. Foi isso que ele veio fazer aqui, né? Enquanto os gentios receberam isso, judeu não. Se você for verificar hoje, quem mais crê em Jesus são os gentios, os que não são judeus. Hoje, amados, o mundo espera a volta de Jesus. E muitos irmãos, né, estão acreditando em Jesus. Muitos estão acreditando em Jesus. Olha, a revelação de Deus, irmãos, que se encontra em Jesus Cristo, amados, quando ele veio há 2000 anos atrás, irmãos, né, ele não foi recebido por quem de direito, o seu povo recebeu. Por isso que João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: veio para quem? Veio para quem era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, que não foram judeus,
Ele deu-lhes os direitos de ser o quê? Filhos de Deus. Então, os que creram nele, ser filho de Deus é crer em Jesus Cristo. Quer seja judeus, quer seja gentil, meus irmãos. Né? Olha, amado, no mundo em que estamos vivendo hoje, amados, preste atenção que eu vou mostrar aqui numa estatística. Né? Um terço vamos dizer assim, não seja 100%, mas um terço da humanidade crê em Jesus Cristo. Certo? Ok? E a maioria dessas pessoas são quem? São gentios. Sabe quantas pessoas são judias nessas pesquisas? De um terço da humanidade crê em Jesus Cristo? 4%. 4% são judeus. Muito pouco ainda, que não veio jeito lá, que quando Jesus veio, que não creram nele. Né? Infelizmente, amados, né? Os judeus não creram na população de. Se você for em Israel, é a mesma coisa. Bem pouquinho, eu estive lá em 2013, e o Moshe, o meu guia, ele disse a mim que em recente pesquisa lá não dá 5% de crente cristão, católico, evangélico, etc. lá. Porque os judeus não recebem Jesus. Certo? Meus irmãos, Paulo ele tinha razão em dizer que ele era fraco. Ele era pequeno diante da missão de Deus, que era grande demais, irmãos. Né? E ele era pequeno pela estrutura dos judeus, os fariseus que os perseguiram. Ele era pequeno, amados, né? Mas Deus o escondeu na sabedoria e ele alcançou muito da sua época pregando o Evangelho, o reino de Deus para os pecadores. Por isso que Paulo dizia lá em Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz o seguinte: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos que ele recebia, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, amados. Era o que ele dizia, fantástico, né? Porque quando eu sou fraco, diz ele, aí é que eu sou forte. Então, porque o forte dele é Cristo está nele. Ele em si é fraco. Como nós estudamos aqui Atos dos Apóstolos hoje, capítulo 5, verso 11, né? E vimos aí a realidade, irmãos. Ananias e Safira não enganaram e não mentiram para Pedro e os apóstolos. Negaram e ignoraram quem? Deus. Eles mentiram a Deus. Meus irmãos, não se pode menosprezar, não se pode ignorar, amados, as pequenas coisas, né? Não se pode ignorar os pequenos, irmãos. Há quem diga, Deus, que os melhores perfumes, eles vêm em frascos pequenos. Desculpe. Então, meus irmãos, em primeiro lugar é isso aí, né? Escondeste essas coisas aos sábios. Ele não entenderia não, irmão, porque ele já tinha os conceitos deles. Quem entende Jesus é quem deixa que ele entre na vida dele. Em segundo lugar, amado, o verso 27, ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho, a não ser quem? E a quem mais? Ao seu povo, à sua igreja. Aí quem crer nele, amado, a pior coisa, amado, a pior coisa é quando as pessoas não conseguem enxergar algo na sua vida, amado, como os próprios judeus que não enxergaram o Messias, não enxergaram o Filho de Deus, amado. Ele veio e foi ignorado pelo seu povo, irmãos. E ainda hoje estão esperando ele, que vai vir a primeira vez nascido de mulher. Nós já estamos esperando o que vai vir glorioso. Olha, meus irmãos, a todos os dias, amados, como nos dias de hoje, todos os dias de hoje, irmãos,
A palavra de Deus nos chama a atenção, irmãos, para a volta de Jesus. Né? Versos 23 de Lucas 10 diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhe disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês estão vendo. O que ele está dizendo? Bem-aventurados, irmãos, aqui de Nova Betânia, bem-aventurados são vocês que estão vendo o que vocês estão vendo. A vocês foi revelado a verdade, a vocês foi revelado Cristo, foi revelado o Salvador, o Redentor da humanidade. Vocês precisam apenas acreditar e viver Ele na sua vida. A maior bênção de Deus, meus irmãos, na vida de alguém que ouve a mensagem de Jesus Cristo, meus irmãos, é quando é liberado o Espírito Santo para penetrar na vida das pessoas que creem em Jesus Cristo. Amado, quando as pessoas são reveladas por Jesus Cristo, né, ela passa a ter um relacionamento com Deus, né, da graça, né, e a primeira atitude que o crente faz quando ele se encontra com Jesus Cristo é arrepender-se dos seus pecados. São eles que nos obstaculam, são eles que nos atrapalham, são os pecados. Nós vamos reconhecer, arrependendo-se dos nossos pecados, porque o arrependimento é a porta que se abre para a salvação. A encarnação de Jesus Cristo, amados, é a maior de todos os mistérios que já houve na história da humanidade, ineritamente. Amados, ele veio e só entende, só conhece Jesus quem é convertido, quem nasceu de novo. Olha, Deus prometeu ao primeiro casal isso aí, né? Ao primeiro casal ele prometeu que o descendente da mulher viria para ser o Redentor, para perdoar os pecados dos pecadores, amados, revelar o Salvador. Por isso que João, eu gosto muito deste texto de João, 1 João 5,20. Presta atenção que diz esse versículo. Olha, também sabemos que o Filho de Deus veio, nós os crentes, e nos tem dado atendimento para reconhecermos que Ele é verdadeiro. Os judeus acreditavam nisso. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Nós estamos com Cristo, não é? Em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. O que disse lá no pé da cruz o soldado que se converteu e casou-se com Maria Madalena mais na frente. Lembra o nome dele? Edmilson, Petrônio, ele disse, quando ele consumou tudo, que houve aquele estrondoso, aquela escuridão, ele disse, bem alto para o mundo ver, este verdadeiramente é o Filho de Deus, mesmo todo mundo. Que Deus faz, irmãos. Olha, meus irmãos, e por último aqui, meus amados, o verso 28, eu os aliviarei. O maior alívio é a carga do peso do pecado sobre nossas vidas. Ou não é? Quando nós fazemos uma traquinagem qualquer, ninguém não consegue dormir. Fica pensando, eu ofendi fulano, eu fiz aquilo com o ciclano, e aí vem na cabeça o peso e nós não conseguimos nem dormir. Porque o pecado é esse peso, né, que a humanidade carrega, irmãos, né? Então, a missão da igreja é apresentar Jesus Cristo, que é o Salvador, amado, e o inimigo se aproveita da humanidade para colocar os ídolos e todo tipo de religião para confundir e prender as pessoas, ora por ignorância, ora por sua tradição familiar, ora por sua religiosidade, ora pela história, mas só Jesus Cristo, amados, que pode realizar o quê? O milagre da salvação na vida do homem. Só Ele. Eu vou deixar de crer nele para estar crendo na mãe dele, com todo respeito, né? Para estar crendo em Pedro, em Paulo, em João, que teve com ele. Não posso. É Ele. A centralidade está nele e ninguém mais. Respeitando todos. A história linda
dos que seguiram a Jesus. Mas é ele o Salvador. Eu não posso trocar ele por ninguém. Por isso que ele diz do céu à terra, está lá em Atos 4:12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu quero estar com o Salvador, que é Jesus Cristo, amados, né? Porque só Jesus, irmãos, ele pode realizar a salvação, o maior milagre de todos os milagres. Amado, quem ouve a voz do Evangelho, quando é pregado o Evangelho para as pessoas, e que o Espírito Santo penetra no coração e a fé leva as pessoas a se convencer e se arrepender dos seus pecados e fazer a maior declaração de toda a declaração da humanidade: eu creio em Jesus Cristo. Essa é a maior declaração de fé da humanidade. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus disse que quando as pessoas os ouvem e creem nele, ele segue e ele conhece a voz de quem segue a ele, né? Quem segue a ele. Ele passa a dar lugar a Cristo no lugar dos ídolos. Ele passa a dar lugar a Cristo no lugar dos especuladores. E João capítulo 10, verso 4 e 5 diz o seguinte, meus irmãos: olha bem, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem às ovelhas, que são as pessoas, né? Vai na frente delas, e elas seguem a ele, porque elas conhecem a voz dele. Mas o mundo amado, de modo nenhum seguirão, mas as ovelhas de modo nenhum seguirão aos estranhos, de modo nenhum, né? Irmãos, quando o homem pecador ouve a voz do Evangelho, a palavra de Deus penetra no seu coração imediatamente, e a fé, a partir daí, amado, faz um processo, né, que o Espírito Santo regenera a vida do homem. Em Jesus Cristo existe tudo que o homem precisa saber. Para que mais atrás de mais nada, amado, né? Ele veio para nos dar vida. Eu quero concluir. Há um corinho que diz assim: não importa quem você é, não importa o que você faz, Jesus conhece o seu interior. Jesus conhece a todos nós, certo? Eu queria concluir com uma ilustração. Um viajante caminhava, amado, às margens de um lago. Ao ver um caminhoneiro, canoeiro, ao ver um canoeiro, me dá uma carona para passar do outro lado. Aí o homem disse: pois não, eu posso ajudar o senhor se eu pegar os lemes? Aí quando ele pegou os lemes: vamos embora? Passar? Vamos. Era uma correnteza forte. Quando ele começou o canoa começou a rodar e não saiu do lugar, né? E nas lemes, de um lado e do outro, dizia assim, né, para quem fosse remar: acredite e haja. Aí ele perguntou: meu senhor, nós não vamos sair daqui não, porque eu não estou conseguindo, né? E aí aquele homem amado disse, aquele que disse para ele isso, né? Olha, nunca remei uma canoa, né? E verificou o quanto era. Isso era uma coisa simples, né? Certo? E a canoa, infelizmente, ficava girando em círculo, né? E o dono da canoa, que era muito idoso, né? Acostumado com tudo ali, né? E atendeu muito bem aquele senhor, né? E por fim, então, amados, já cansado, o viajante: por favor, senhor, como é que eu faço para a canoa sair do lugar? Aí ele disse: a resposta está nos lembros, senhor, eu acreditar, né, e agir, amado. Muitas vezes as pessoas não acreditam e não agem.
Nós precisamos crer em Jesus Cristo e agir na nossa vida com Ele. Pessoas creem em Jesus, dizem que Jesus é bom, mas não vivem Jesus. Que Deus, irmãos, nos ajude, né, nesta noite maravilhosa, amados, quando a gente precisa aprender as coisas escondidas aos sábios, foram dadas aos que creram nele. Que Deus abençoe. Amém.